Irmãos, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Que possamos assim engrandecer o nome do nosso Deus, possamos assim louvar aquele que nos salvou, que nos dá o nosso Senhor Jesus Cristo para a nossa salvação. O Salmo 100 nos convida e diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Render-lhe graças e bendizer o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Fiquemos de pé, irmãos. Amada igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Amado Senhor, nós nos achegamos à tua santa presença. Nos achegamos diante de ti e assim te louvamos e te engrandecemos. Sabemos que estamos aqui por causa da tua bondade, por causa do teu amor, por causa da tua misericórdia em nossa vida. Somos fracos e pecadores, merecemos o inferno por natureza, mas em Cristo temos a vida eterna. Em Cristo temos o perdão dos nossos pecados. E por isso nós te louvamos e te engrandecemos, por ser um Deus tão gracioso para conosco. Te rogamos a tua bênção sobre este culto, que o Senhor esteja aperfeiçoando a pregação da palavra, aperfeiçoando as nossas orações, nossos cânticos, tudo que nós vamos fazer aqui, seja de forma pura e ordeira, conforme a tua vontade, que seja tudo agradável, aquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Que tudo que façamos aqui seja a expressão de um coração puro e transformado em Cristo. Por isso, ó Deus, nos ajuda neste culto. Te rogamos a tua bênção. Também queremos te rogar pelas congregações irmãs. Lembramos principalmente nossas congregações, lembramos de Fortaleza, Caruaru, também de Beberibe, que o Senhor possa estar dando graça a todas as igrejas irmãs por esse Brasil e também no mundo afora. Que a tua graça também esteja sobre elas. Pai amado, Pai querido, ainda te rogamos por aqueles que estão enfermos, que o Senhor possa estar concedendo a tua graça, que o Senhor possa estar dando a tua bênção conforme a tua vontade. Pai amado, Pai querido, nos guarda em nome de Cristo. Amém. Irmão, vamos cantar o hino 19. Venha ao Pai, Deus forte e eterno. Hino 19. Vamos cantemos. Venha ao Pai, Deus forte e eterno, com tua graça divina e com teu amor supremo. Vem desviar-nos do mal, pois sem ti a vida é
palavra do Senhor no livro de Deuteronômio, capítulo 5. Deuteronômio, capítulo 5. Vamos começar lendo do verso 6 até o verso 21. Deuteronômio 5, onde se encontra a repetição da lei do Senhor. Diz assim o Senhor: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido. Pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Em resposta à lei de Deus, vamos cantar o hino 89 como a confissão dos nossos pecados. É isso? Deixa eu só conferir aqui. Não, desculpa, é 89. 59. Obrigado. Hino 59. Se é de tristeza eu causei, Senhor. Então cantemos. Se a de tristeza eu causei, Senhor, se a meu exemplo fraco tropeçou, sem teus caminhos eu não quis andar, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu fardo,
Romanos, capítulo 8, começando do verso 18 até o verso 39. Romanos, capítulo 8, 18 a 39. Diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que nos justifica. Quem nos condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora vamos para o Catecismo, onde tem um resumo da doutrina que irei pregar esta manhã. Dia do Senhor 1. Pergunta 1. Qual é o seu único consolo na vida e na morte? Resposta: que não pertenço a mim mesmo, mas pertenço de corpo e alma, tanto na vida quanto na morte, ao meu fiel Salvador Jesus Cristo. Ele pagou completamente todos os meus pecados com o seu sangue precioso e me libertou de todo o domínio do diabo. Ele também me guarda de tal maneira que, se a vontade do meu Pai Celeste, nem o fio de cabelo pode cair da minha cabeça. Na verdade, todas as coisas cooperam para a minha salvação,
Por isso, pelo seu Espírito Santo, ele também me assegura a vida eterna e me faz disposto e pronto de coração para de agora em diante viver para ele. Pergunta 2. O que você precisa saber para viver e morrer neste consolo? Resposta. Primeiro, como são grandes meus pecados e minha miséria. Segundo, de que modo sou liberto de todos os meus pecados e miséria. Terceiro, de que modo devo ser grato a Deus por tal libertação. Amado irmão no Senhor Jesus Cristo, eu gostaria de falar com você sobre a estrada mais bela que existe. É o tipo de estrada que você nunca se esquece, porque a paisagem é simplesmente espetacular. É uma estrada que pode até mudar a sua vida completamente. E aqui está a melhor parte para você. Você não precisa ir para muito longe para ver. Estou falando sobre a estrada, sobre algo que as pessoas chamam de a estrada romanas, ou melhor, as estradas romanas. Os antigos romanos, claro, eram famosos por suas estradas. Suas estradas de pedras lisas cruzavam o Império Romano. Elas foram tão bem construídas que até hoje você pode andar por algumas delas. Mas a estrada dos romanos é algo diferente. É uma maneira de explicar o evangelho da carta de Paulo à igreja de Roma. Pois Romanos mostra a necessidade de salvação, como Deus provê a salvação e então os resultados dessa salvação em nossas vidas. Ao longo da estrada de Romanos, a primeira placa de sinalização é Romanos 3:23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso anuncia que todos nós fizemos alguma coisa que desagrada a Deus. Que não há ninguém inocente diante de sua presença. E logo a seguir está a segunda sinalização, Romanos 6:23, que nos dá mais notícias ainda, mais notícias ruins. E diz, porque o salário do pecado é a morte. Tal é o castigo que ganhamos por nossos pecados. Não é apenas temporal, mas é também morte eterna. Mesmo assim, a estrada dos romanos não é um beco sem saída. A terceira placa de sinalização começa a mostrar o caminho para nós. Na segunda metade de Romanos 6:23, lemos essas palavras maravilhosas. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui está o caminho que leva diretamente para o paraíso. Mas é somente se passarmos pelo ponto de verificação em Romanos 10:9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Somente pela fé em Jesus Cristo você pode entrar pelas portas do reino celeste. E onde tudo isso nos deixa hoje? Essa é a jornada contínua de gratidão que o Espírito começa a descrever em Romanos capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Em tudo isso, a estrada de Romanos cobre assim um terreno que é bem familiar para nós, que nós conhecemos bem. É basicamente a divisão tripla do Catecismo de Heidelberg, que nos diz o que precisamos saber sobre a salvação: conhecer nossos pecados e miséria, aceitar o caminho de Deus para a libertação
e assumir nosso dever de gratidão. Ao longo dessa estrada é um cenário bem familiar, mas bonito. Vamos nos maravilhar novamente com essa paisagem, olhando do início do Catecismo de Heidelberg à luz da carta de Paulo aos Romanos. E por isso, nessa manhã, eu vos proclamo a palavra do Senhor no seguinte tema: nosso conforto está no maravilhoso amor de Deus. Nosso conforto está no maravilhoso amor de Deus. Em primeiro lugar, é um amor que não é merecido. Em segundo lugar, é um amor que lhe custou caro. É um amor, em terceiro lugar, que clama por amor. Em primeiro lugar, é um amor que não é merecido. Um comentarista disse o seguinte sobre o amor de Deus: você sabe que quando alguém realmente ama você, não é tão difícil amar de volta. Amamos nossos pais porque ele nos ama. Amamos nosso cônjuge porque ele nos mostra afeto. Mas as coisas ficam muito mais difíceis. Pode até ficar. E quando alguém o tratou de uma forma tão mal? E quando eles rejeitaram você? Amar é uma coisa que temos vontade de fazer depois que alguém nos magoa. É a última coisa que precisamos. Para nós, demonstrar amor geralmente está relacionado ao fato de estarmos recebendo amor. No entanto, o amor de Deus é de um caráter totalmente diferente, pois ele é imerecido. Quando isso dificilmente poderia ser esperado, Deus, ele nos ama. Quando ele poderia muito bem nos tratar com raiva e hostilidade, Deus nos ama. Irmãos, esta é a verdade do dia do Senhor 1. Começa conosco e o negócio, assim vamos dizer, da nossa pequena existência nesse mundo. Qual é o seu único conforto na vida e na morte? Começa conosco, mas rapidamente muda para Deus. Pois a verdade é que não temos nada em nós mesmos. Estamos sem conforto, sem esperança, sem vida, sem amor. Mas a salvação tem tudo a ver com o que Cristo está fazendo. Nosso consolo permanente é que Ele pagou completamente, Ele me guardou, Ele me assegura. Deus, Ele esbanja seu amor sobre nós, pecadores humildes, pecadores pobres. E no caminho da vida, Deus está certificando-se de que todas as coisas cooperam para a nossa salvação. Essa é a mesma coisa que Paulo declara tão ousadamente em Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Agora, nós já escutamos este versículo repetidas vezes, muitas e muitas vezes. Mas vamos dar mais uma olhada de perto nesse texto. Pois quando você lê cuidadosamente esse versículo, há uma questão que parece grande. O que é todas as coisas aqui? Paulo diz que o Deus amoroso trabalha para o nosso bem em todas as coisas. E nós muitas vezes, nós mesmos, queremos dizer, com certeza em tudo pode ser, nem tudo pode ser usado por Deus para o bem. Certamente nem tudo que é mal, podre e problemático nesta vida pode ser usado para o nosso benefício. E o câncer, ou o não ter filhos, e quanto aos nossos mais profundos arrependimentos da vida e solidão. No entanto, é isso que Paulo diz: todas as coisas, tudo e qualquer coisa, podem ser a matéria-prima para a nossa redenção. Deus pode refinar e moldar tudo para alcançar o seu propósito para cada um de nós. Isso porque todas as coisas estão sob o controle de Deus, no controle perfeito do nosso Pai Celestial.
Pense no que nós confessamos no dia do Senhor 10. Ele sustenta continuamente o céu e a terra e todas as criaturas, governando-os de tal maneira, de tal modo, que ervas e plantas, chuva e seca, abundância e escassez, comida e bebida, saúde e doença, riqueza e pobreza. Na verdade, todas as coisas não nos sobrevêm por acaso, mas procedem da sua mão paternal. Todas as coisas. Podemos ter certeza de que, quando Paulo diz isso em Romanos capítulo 8, ele não está pensando principalmente sobre as coisas boas e agradáveis, talvez com um lado mau, pois o próprio Paulo conhecia bem a sua vida de miséria. Ele lutou intensamente com o poder do pecado e a tentação. Basta você ler para isso Romanos capítulo 7. Ele suportou muitas dificuldades físicas. Veja todas as dificuldades de seu ministério. Ele conhecia as provações e sabia o quebrantamento, que o quebrantamento é a base da nossa vida terrena. Apenas alguns versículos antes, o versículo 18, ele fala sobre os sofrimentos do tempo presente. Ele resume isso muito bem, não é? Nossos sofrimentos presentes para os cristãos de todas as épocas, de todas as posições terrenas, de todos os personagens e países. Ao longo desta estrada haverá sempre sofrimento. Podemos esperar por isso, porque é assim que é o mundo caído. Paulo explica porque isso é assim no versículo 20. A criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. A entrada do pecado há muito tempo deixou o mundo em um estado, vamos dizer, de frustração e decadência total. Há muitas lutas que enfrentamos, doenças e misérias. Como Paulo diz, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Ele diz que o mundo é como uma mulher em estado de parto, gritando, destruída pela dor, em desespero de que isso nunca vai acabar. É isso que nós vemos ao nosso redor no mundo: decadência e gemido. Vemos guerras civis brutais, vemos violência racial e depravação moral. E penso que nós vemos sobre a igreja de Cristo, onde há falha, divisão, há até desvio da verdade. É o que nós vemos em nossas vidas pessoais. Padrões de pecado que são tão difíceis de se livrar, dúvidas e medos, preocupações que fervem em nossas mentes de manhã até a noite. A cada dia pode haver uma dor que exaure as nossas forças. Pode haver uma culpa que sufoca a nossa alegria. E fardos tão pesados que você se desespera. A Escritura chama isso de sofrimentos do tempo presente. É possível que você não consiga se relacionar. Talvez sua vida tenha sido até aqui boa, fácil, e você não tenha lutado muito até agora. Mas certifique-se de que o momento de tristeza e sofrimento, e que você não ficará imune a nada disso. Deus prometeu isso. Ele disse que não seríamos seus filhos se não sofrêssemos neste mundo, pois Ele disciplina aqueles a quem ama, e nenhuma disciplina parece agradável no momento que ela chega. No entanto, quando vier e quando o sofrimento continuar, essa verdade maravilhosa se tornará gloriosa. Nosso Deus é um Deus fiel e Ele não comete erros. Todos os detalhes, os altos e os baixos,
vem a nós não por acaso, mas de sua mão paternal. Embora possa parecer para você uma derrota, um revés, mais dor de cabeça, e embora pareça totalmente sem sentido para você, Deus continua trabalhando para o nosso bem. Podemos ter certeza de que mesmo nas situações mais horríveis, em toda a bagunça feita pelo nosso pecado, o Senhor pode trazer bênção de alguma forma sobre isso. Sei que podemos dizer tudo isso com muita facilidade, especialmente quando nós estamos falando com pessoas que estão sofrendo e sofrendo e sofrendo. Podemos rapidamente lançar um clichê. Tudo acontece por uma razão. Deus fará tudo para o bem. E Ele vai. Só que nem sempre vemos isso. E não devemos esperar. Podemos não ver naquele exato momento. E às vezes nós não vemos. Lembre-se de que Ele tem realizado coisas antes da fundação do mundo. Um evento pode estar ligado a outro evento de maneiras que não podemos começar a compreender. Deus está trabalhando em um cronograma que é muito melhor, muito maior do que a nossa agenda talvez semanal, ou a nossa vida de 80 anos. Portanto, nesta vida devemos sempre esperar ver o produto final do que Deus está fazendo. Podemos prever como Deus resolverá essa tragédia ou decepção. Podemos dizer com confiança porque aconteceu esse bem ou esse mal. Às vezes a gente vai vê-la. E pode ser uma coisa bonita, como uma doença aproxima a pessoa de Deus, como um plano fracassado leva a uma nova oportunidade, como até mesmo um pecado vergonhoso pode ser o começo de algo muito melhor. Às vezes vemos o propósito, mas sejamos humildes, afinal somos apenas criancinhas e Ele é o único Pai sábio. Mas o problema é o seguinte: podemos confiar nele? Ele nos disse que tem bons planos para nós, que nos dará um futuro e uma esperança. Pois o bem em que Ele está trabalhando pode muito bem estar além do nosso tempo nesta terra aqui. Pense no que Paulo diz em Romanos 8,18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados. Agora Paulo continua no mesmo verso, com a glória a ser revelada em nós. Em nós, pequenos humanos pecaminosos, tropeçando em uma terra que geme. Deus planeja revelar a sua glória. Talvez tenhamos que esperar por isso, mas Paulo diz: está chegando. E enquanto esperamos, não estamos sozinhos. Mesmo que você esteja sofrendo até o pescoço, Deus Pai dá bênçãos para lembrá-lo de seu amor constante. Deus nos envia seu Espírito Santo para nos dar um pouco de força, paciência e sabedoria. Em sua bondade, Deus traz pessoas para a nossa vida, para nos ajudar no caminho. Deus faz tudo isso porque Ele quer que saibamos que somos dele. Não condenados, mas salvos. Não mais escravos de Satanás, mas sermos transformados à semelhança de Deus. Ninguém tem o direito de esperar tal misericórdia. É um amor imerecido e um amor que lhe custou muito. Este é o nosso segundo ponto. O amor de Deus custou muito. Irmãos, amor é uma daquelas palavras baratas que às vezes nós usamos. Vamos rapidamente dizer sobre alguma coisa. Eu amo isso. Ou
ir para lá. Às vezes, amor significa apenas que nós queremos algo, até perdermos o interesse e prosseguirmos para outra coisa. Mas o amor de Deus é algo totalmente diferente. O amor de Deus significa que Ele valoriza muito o que Ele ama. Ele nos valoriza por causa do que Ele pagou por nós. E esse custo é devido ao nosso pecado. Nosso pecado primeiro teve que ser punido em toda a sua extensão. A justiça perfeita de Deus exigia esse preço. Ela não podia aceitar nada menos. Sem esse pagamento pelo pecado, não há a estrada de Romanos e não há o dia do Senhor. Portanto, nosso pecado foi punido. Nosso pecado, incluindo a nossa natureza maligna, incluindo todos os nossos pecados de fraqueza humana, incluindo todos os nossos atos de rebelião total e todas as coisas que nem percebemos que fizemos de errado e todas as maneiras que deixamos de fazer o certo, tudo isso foi punido na morte de Cristo. Deus disse: eu os amo, eu vou salvá-los, mas vai precisar de sangue. Nas palavras do dia do Senhor 1, Jesus Cristo pagou completamente todos os meus pecados com o seu sangue precioso. Se você entrar no caminho da salvação, descobrirá que ele está manchado de sangue vermelho. O sangue de Cristo é o que nos salva da morte, e seu sangue nos redime das garras mortais de Satanás. Foi isso o que custou para Deus nos amar. Em Romanos 8,32, Paulo coloca desta forma: Deus não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Esse não é um pequeno sacrifício para Deus. Paulo coloca isso muito claramente. Deus não poupou o seu próprio Filho. Seu próprio Filho, ele estava disposto a desistir pelos pecadores, mesmo por um povo que ainda estava para nascer ou crer. Você não precisa ser um pai para ficar surpreso com esse amor. Jesus era o único Filho de Deus. Era o seu Filho perfeito. Jesus não fez nada de errado, mas tudo certo. Mesmo assim, o Pai estava disposto não apenas a ficar de lado e permitir que os homens maus desejassem com raiva sobre ele, despejassem sua raiva sobre ele. Mas Deus teve um papel ativo no momento do seu sofrimento, no momento da morte de seu próprio filho. Ele humilhou o seu filho no ventre da Virgem Maria. Ele atribuiu a seu filho a vocação de caminhar entre os pecadores. Então Deus enviou seu filho para a morte, até mesmo movendo um dos seus discípulos para entregá-lo. Deus incitou as multidões, a própria tribo e o povo do seu filho, contra o próprio Cristo. O Pai até sacrificou, ou melhor, se certificou de que a cruz fosse escolhida para Jesus, seu filho, como meio de uma morte certa e uma morte maldita. E então, durante a agonia do Gólgota, o Pai o colocou lá. Lá ele mostrou todo o poder de sua ira. Ele não cedeu, não teve misericórdia, nem deu ouvido aos clamores de seu filho. Não até que o sofrimento acabasse e o preço fosse pago. Ele não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Quão caro custou o amor de Deus! Um preço tão alto que nunca poderia ser contado. Um amor tão grande que suas dimensões nunca poderiam ser apreendidas. E neste amor,
É neste amor aqui que Deus opera maravilhas para o nosso próprio conforto. Quando vemos o preço que foi pago voluntariamente, o amor tão grande e generoso, apenas sabemos que o Pai nos preserva sempre. Depois de fazer tudo isso, porque Deus desistiria de nós? Depois de fazer tudo isso, porque Deus nos deixaria cair? Deus considera que valemos todos os esforços para salvar e nos proteger. Isso é verdade quando nós pecamos. É verdade quando nos desgarramos. É verdade quando estamos ansiosos para o futuro e sobrecarregados com todos os cuidados que acontecem em nossa família. É verdade quando pensamos por um momento em que o Senhor Deus parece longe de nós. Porque mesmo assim sabemos que Deus não nos abandonará. Ele pagou muito. Ele amava muito. Sim, o imenso amor de Deus em Cristo significa que nossas vidas estão totalmente seguras. Considere o versículo 32 de Romanos 8. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Você entendeu a lógica da pergunta de Paulo? É assim, sem dúvida, Deus provou seu amor. Ele fez isso na cruz, onde o Senhor nos amou ao máximo. Agora temos a promessa de que, junto com Cristo, Ele nos dará todas as coisas. E sabemos que essa promessa é tão confiável. Pois se Deus já deu tanto, o que é um pouquinho mais? Se Deus já deu a você a salvação eterna, às custas de seu sangue precioso, Ele também não lhe dará sabedoria. Ele não vai garantir que você tenha o suficiente para sobreviver. Agora que você é dele, Ele não lhe dará tudo o que você precisa para servi-lo na vida em que Deus o colocou. Ele proverá quando você pedir com fé. O Pai o preservará de tal maneira que sem a sua vontade, nem um fio de cabelo pode cair de sua cabeça. Em Romanos capítulo 8, Paulo quer continuar trabalhando nas consequências deste evangelho para mostrar quão sólida e firme é nossa posição em Cristo. Então ele faz as seguintes perguntas. Romanos 8,33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Resposta implícita: ninguém. Ou o versículo 34. Quem os condenará? Novamente, ninguém. Ou o versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Não, nenhuma das coisas que existem nesse mundo ou fora desse mundo pode nos separar do amor de Cristo. Haverá muito que irão se opor a nós, muito para nos arrastar para baixo, para nos afastar de Deus. E ainda assim, nossa posição nele é certa. Ele está do nosso lado. Ele é por nós. Ele está conosco. Por isso o amor de Paulo, por isso o amor de Cristo que Paulo fala, é tão magnífico aqui e maravilhoso. O amor de Deus custou muito, custou a vida do seu filho. Então chegamos ao nosso terceiro e último ponto. O amor de Deus é um amor que clama por amor. Quando você mostra bondade a alguém de quem gosta, o que você espera em troca? Digamos que você deu um belo presente para sua mãe ou ajudou o pai de uma maneira especial. De que tipo de resposta você procura?
pessoa gostaria de receber agradecimentos. Queremos um pouco de reconhecimento e gratidão. Deus, Ele não é diferente. Ele nos amou quando nós estávamos completamente inesperados, de uma forma inesperada. Ele nos amou e isso lhe custou muito caro quando nós ainda éramos seus inimigos. Então o que Ele quer de você como resposta? Em primeiro lugar, entenda que nunca podemos dar nada a Deus em retribuição. Não podemos demonstrar a Deus que éramos dignos de um pouco de sua bondade. E Deus sabe de tudo isso. Se não houver um esquema de reembolso, é muito simples então. Deus quer nossa ação de graças. Ele quer nossa confiança. Ele quer nosso amor. Não é pedir muito. Mais tarde, em Romanos, Paulo elabora essa nossa resposta à salvação, começando no capítulo 12, verso 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo. Mas já agora, no capítulo 8, Paulo antecipa tudo isso. Olhe novamente para o espetacular verso 28, onde o apóstolo Paulo acrescenta uma frase-chave: sabemos que todas as coisas cooperam, e ele diz, para o bem daqueles que amam a Deus. Essa última frase significa que não é uma promessa geral para todo mundo, que tudo nessa vida sempre irá dar certo. Não, esta é uma promessa apenas para aqueles que amam a Deus. O Deus amoroso nos chama a viver em amor por Ele. E o que é esse amor? A Escritura sempre diz que o amor de Deus é concreto, é demonstrado ao guardar seus mandamentos. O verdadeiro amor agirá. Se amamos a Deus, vamos mostrar isso pela maneira como faremos no nosso dia de amanhã. E depois de amanhã, em casa, quando estivermos na escola e no trabalho. Mostraremos isso por amor, ou melhor, por meio de nosso pensamento, ação e fala, em todas as coisas e tudo o que fizermos. É assim também que a pergunta e resposta 1 termina. Depois de tudo o que foi feito por nós, o Salvador nos comprando, o Pai nos guardando, o Espírito nos assegurando, depois de tudo isso, o que resta nos fazer? Essas palavras ressoam. Devo estar disposto e pronto de coração para de agora em diante viver para Ele. Se você conheceu o amor de Deus, então Ele deseja que você viva como uma pessoa que se tornou um filho de Deus, em Jesus Cristo. Seja o que você é em Cristo. Se você foi santificado, deve ser santo e deixar seus pecados para trás. Se você foi declarado justo por meio de Cristo, você deve ser justo e se esforçar para guardar todos os mandamentos de Deus. Se você leva o nome de Deus pelo batismo, você deve honrar o seu nome todos os dias, o tempo todo, permanentemente. Permanecemos firmes nessa promessa imutável. Amamos a Deus porque Deus nos amou primeiro. Paulo diz isso assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mesmo antes do tempo começar, Deus sabia que nos amaria. Deus sabia que Ele nos salvaria. Deus sabia que nós o amaríamos em troca. E esse conhecimento da eleição de Deus não nos isenta do dever, nem nos dá licença para colocarmos no controle do cruzeiro. Não. Isso ensina que nunca se trata da nossa força ou fé. Em vez disso, é tudo sobre o Deus triuno que está fazendo o que Ele está fazendo em nós, por nós e através de nós.
Isso nos dá muito conforto, pois haverá muito que nos opor aqui neste mundo. Haverá muito para nos arrastar para baixo na nossa vida, enquanto a criação geme. No entanto, nada disso pode nos afastar do amor eterno de Deus. Paulo escreve o seguinte: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo diz: eu estou bem certo, eu estou convencido. Nem sempre podemos ver, nem sempre podemos entender isso. Às vezes nossa mente sabe disso, mas nosso coração não se sente. Sabemos que é tudo verdade, mas ainda hesitamos e nos preocupamos. Mesmo assim podemos ter a certeza e contar com isso: Deus não permitirá que nada atrapalhe o seu amor por nós. O mesmo deve ser verdade para nós. Não deixe que nada atrapalhe o seu amor por Deus. Que não haja nada no seu dia que o separe do Pai, que o impeça de caminhar humildemente com Ele pela fé. Não deixe seu amor por Deus ser sufocado e estrangulado por seus maus hábitos e ídolos, ou pelo que aconteceu no seu passado, ou pelos seus amigos que você escolheu. Não deixe seu amor por Deus esfriar porque você parou de orar ou de ler a palavra dele. Em seu amor, Deus nos dá a salvação eterna. E em resposta a esse dom gratuito, Deus quer nossas vidas hoje. Ele exige nada menos do que tudo o que somos, tudo o que temos e todos os dias que vivemos. Porque você pertence totalmente a Jesus Cristo. Que você esteja sinceramente disposto e pronto a partir de agora para viver para Ele para todo sempre. Amém. Oremos ao Senhor. Amado Deus, bondoso Pai, obrigado pela tua bondade. Obrigado pelo que o Senhor tem nos concedido. Perdoa os nossos pecados, pois quando vemos a tua palavra, percebemos o quão fracos nós somos e pecadores. Como muitas vezes somos inúteis. Como muitas vezes não fazemos a tua vontade. Como muitas vezes duvidamos de tuas promessas e queremos fazer conforme a tua vontade. Duvidamos do que o Senhor muitas vezes sempre tem nos dado a tua palavra para que façamos o que é certo e fazemos o que é errado. Por isso que rogamos para que essa palavra que ouvimos esteja em nosso coração, produzindo frutos de gratidão, produzindo a resposta ao teu amor em nossas vidas, produzindo uma resposta adequada, Senhor, conforme aquilo que o Senhor exige de nós. Nos guarda, Senhor, nos protege, nos concede graça. Aceita, Senhor, a nossa oração e faz com que estas palavras nos conduzam, nos guiem durante essa semana. Ó Pai, esta é a nossa oração em nome de Cristo. Amém. Irmão, vamos ficar de pé e vamos cantar o hino 87. A Deus bendizemos por seu grande amor. Então cantemos. A Deus bendizemos por seu grande amor, seu Filho bendito por nós todos deu. Mas vil pecador, abre
para a celebração da Santa Ceia. Vamos ler a fórmula para a celebração da Santa Ceia. Amada congregação no Senhor Jesus Cristo, vamos agora ouvir o significado da Santa Ceia. Jesus Cristo instituiu esta ceia como o apóstolo Paulo descreve em 1 Coríntios, capítulo 11, 23 a 29, dizendo: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor.